Nós devemos saber que toda escritura é inspirada por Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia é a palavra de Deus, então é ela que deve responder. Primeiro, a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Segundo, não podemos interpretar a Bíblia com nossos achismos. Terceiro, não podemos deixar nossas tradições religiosas interpretar a Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar salvação pelas obras. E quando aparentemente você achar que encontrar algo que entra em contradição na Bíblia, eu aconselho que você tem que parar, analisar, ore e espere no Senhor. Que Ele com certeza irá te mostrar o melhor, revelar a verdade. Pois a Bíblia nunca, jamais entrará em contradição. Lembre-se, nunca. Então, quando a Bíblia diz que somos salvos por graça e não pelas obras, Efésios capítulo 2, verso 8, perceba que está bem claro. Mas, ao lermos a Bíblia, podemos se deparar com a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Opa! Se você tirar conclusões precipitadas, poderá dizer que a Bíblia se contradiz quanto a este assunto, não é mesmo? Porém, se atentarmos calmamente ao capítulo, no versículo 18 diz assim: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Percebeu? Não? Repare que Tiago está retratando de uma justificação de homem para homem. Por isso que ele diz no verso 18 assim: tu, e depois diz eu tenho. Tá vendo aí a justificação de homem para homem? Ou seja, diante dos homens, podemos provar com nossas obras que temos fé em Deus. É por isso que no versículo 15 de Tiago fala de pessoas que estão nu e sem comida. E no versículo 16 fala de pessoas que negam a sua fé por não ajudá-los. Tiago está querendo dizer mais ou menos assim: como você pode dizer que crê em Deus e não ajuda um irmão que está passando necessidade? Ou seja, você está demonstrando com suas obras diante dos homens que você não tem fé em Deus. Lembra que devemos interpretar a Bíblia com a Bíblia? Então, para entendermos melhor Tiago capítulo 2, graças a Deus temos Romanos capítulo 4. No verso 2 diz: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Opa! Percebe que Abraão poderia se gloriar pelas obras? Diante dos homens, ele poderia se gloriar pelas obras que ele fez, mas diante de Deus, não, pois as obras que ele fez foi a consequência da sua fé. É por isso que o verso 3 diz assim: pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Tá vendo que ele foi reputado como justo por crer em Deus e não por ter boas obras. Resumindo, somos salvos pela fé em Cristo. Após isso, teremos as boas obras. Porém, um alerta para todos nós é não ficarmos tentando adivinhar pelas obras quem tem fé ou quem não tem. Pois lembre-se, no meio dos cristãos existem o joio e o trigo. Outra, se você não soubesse da conversa que o ladrão da cruz teve com o Senhor Jesus na cruz, você diria que ele foi para o inferno, pois ele era ladrão e não teve boas obras, correto? Mas, quando lemos a preciosa passagem que o Senhor Jesus prometeu para aquele ladrão, que foi: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas o que o ladrão fez para merecer essa promessa? Nada. Ele apenas percebeu que era pecador e digno de ser condenado, e reconheceu o Senhor Jesus como Salvador. Assim acontece com todos nós quando paramos e analisamos nossos pensamentos e atitudes com base na santidade de Deus. Aí vemos que somos cheios de pecados e iniquidades e merecemos ser condenados.
Mas, graças a Deus, com seu infinito amor, enviou seu único Filho para morrer pelos nossos pecados e iniquidades, pois Deus é justo e tem que julgar seu pecado. E como ele fez? Jogou todos os teus pecados em Jesus Cristo na cruz. E se você crer nisso, você recebe o perdão de todos. Será que tem algum pecado que Deus não possa perdoar? Um versículo que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Será que há algum? Percebe que a salvação não está baseada no que você faz, e sim no que Cristo fez na cruz. Percebe agora que o Senhor Jesus te salva por graça, sem você merecer, mas mesmo assim Ele te salva. É por isso que podemos ter a certeza da nossa salvação, pois ela não depende de nós, não depende do que fazemos, pois não é pelo que fazemos, e sim pela fé em Cristo Jesus como Salvador, que Ele morreu na cruz por nós. Lembre-se, Deus não é homem para que minta, e se Ele não mente, podemos descansar no que Ele disse a respeito da nossa salvação, pois Ele é fiel e justo. Segue as passagens das promessas que Deus falou para nós, algumas delas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Outra passagem: eu asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e jamais entrará em condenação, pois já passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Outra passagem: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Outra passagem: Senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos, capítulo 16, verso 30 e 31. Quando ainda estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu pregando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Diante de todos esses versículos, será que você crê na palavra de Deus? Existe mais ou menos 1000 versículos que falam de salvação por Cristo, pelo seu grande favor imerecido para conosco. Mas será que você ainda possa duvidar de algo que Deus disse? Será que você precisa ler os 1000 versículos para crer e descansar? Se você não tem certeza da sua salvação, é porque você se baseia nas suas obras e não entende o que Cristo fez na cruz.